Café Rio de Janeiro, quando a gente era muito menino, ele era meio proibitivo. Ele era um lugar de adultos, não era um lugar que a gente pudesse entrar. E a gente sonhava e esperava chegar à idade exatamente para poder frequentar um ambiente como aquele, entrar naquele lugar, fazer parte daquela atmosfera. Lamentavelmente eu peguei o Café Rio de Janeiro muito pouco tempo, mas mesmo assim ele me marcou de uma maneira definitiva, porque era ainda um ambiente, né, de alegria, de confraternização e até de uma certa maneira acho que era um ambiente chique. O Café Rio de Janeiro durou pouco, mas era uma ocasião, por exemplo, as moças se divertiam descendo e subindo na porta do Café Rio de Janeiro, porque ali estavam os rapazes que ficavam lá dentro e elas passeavam, e aí começava os namoros, às vezes até os noivados e os casamentos. Eu mesmo passeei muito na porta do Café Rio de Janeiro. Garota, gostava. O centro dos políticos e o centro dos homens de São João del Rei. Acontece que os homens de São João, as mulheres não entravam no Café Rio de Janeiro. E nem podia, quando passava na porta, não podia olhar para dentro do Café Rio de Janeiro, não, porque os pais não deixavam. Aí, eles então, depois de muitos anos, nós começamos, nós mulheres, a assediar os rapazes que estavam lá dentro do Café Rio de Janeiro na época de carnaval. Num sábado de carnaval, numa batalha de confete, aí nós resolvemos invadir o Café Rio de Janeiro para fazer uma batalha de confete. E nessa hora, nós adquirimos o direito de frequentar o Café Rio de Janeiro. Não era comum as senhoritas e as senhoras frequentarem o Café Rio de Janeiro. Só numa ocasião como o Carnaval, Semana Santa, ou quando tinha um parente que ia, que estava passeando, a pessoa convidava, entrava, era uma coisa, mas era raro. Agora, na ocasião do verão, aí eles tinham bons sorvetes e as moças podiam entrar para tomar o sorvete. O Café Rio de Janeiro, para uma determinada setor, para um determinado setor da sociedade, ele era o ponto de encontro natural para discussão de qualquer natureza, de negócios, de política, né? Porque os outros cafés, tanto o Ideal como o Java, não era exatamente, não tinham exatamente a mesma frequência, né, que tinha o Café Rio de Janeiro. O Café Rio de Janeiro era de frequência requintada. Então o pessoal de classe mais elevada, e portanto se inclui aí os homens de negócio e os políticos, obviamente preferiam o Café Rio de Janeiro para ser seu ponto de encontro. Mas era também um ponto de encontro de elegância, era um ponto de encontro também de fim de tarde, né? Era um ponto de se tomar um sorvete em taça de metal, né? Acompanhado sempre de um copo d'água com gelo dentro, né? E não se tomava sorvete sem vir um copo d'água junto, né? Era um local para se tomar um chá, né? Na parte da tarde, né? Então, portanto, esse charme, só o Café Rio de Janeiro que tinha. Porque lá no próprio Café Rio de Janeiro, o assunto principal e primordial era política. E que daí surgiam já os nomes dos candidatos que seriam aceitos pela maioria das pessoas. Daí eram levados aos partidos para fazerem a seleção e ver se estava mesmo de acordo com as normas de cada um dos partidos. Mas a política em São João del Rei, felizmente, sempre foi uma política tradicional, calma. Tinha muito movimento na época das eleições, muita contradição, muita discussão, mas passando a eleição, voltava a tranquilidade, nunca houve inimizade entre os políticos,
todos se respeitavam, porque todos eram homens de grande sabedoria. Quando aconteceu a Segunda Guerra Mundial, o senhor Alfredo Mauro era italiano. Então, o povo começou a juntar por ali, que era o centro de São João del Rei, começou a juntar. E aí deu aquele estouro, né, de falar, não, temos que vingar, porque os italianos, porque os alemães, aí começaram a querer até depredar o Café Rio de Janeiro, tão afamado, tão querido, que naquela hora passou a ser vilão. Então eles queriam depredar mesmo. O Tancredo Neves e o Belisário Leite, jovens ainda, querendo salvar o amigo, porque o amigo sempre muito gentil com todos os que frequentavam o Café Rio de Janeiro, eles resolveram defender. Aí começaram a falar, a discursar, para que o povo aplaudisse, o povo que estava ali aplaudisse, e assim um falava, o outro falava, e o tempo ia passando, e ele, não, mas vamos depredar, não gente, antes vamos fazer uma coisa, vamos fazer uma passeata por São João del Rei, nós vamos a Matozinhos, e depois de Matozinhos, nós vamos também lá no Tijuco, para o povo do Tijuco ver que nós estamos comemorando a entrada do Brasil na guerra. E assim fizeram, porque eles pensavam, enquanto a gente for fazer isso, o pessoal vai se acalmando, vai se cansando e acaba a festa num dos dois lugares. A gente estaciona num lugar bom, e continuamos fazendo os discursos, outros vêm também, aderindo, e assim acaba a tragédia. Mas foi o início do fim do Café Rio de Janeiro, porque o senhor Alfredo Mauro ficou desgostoso e passou o Café Rio de Janeiro para o Chico Neves, irmão do Tancredo. Eu acho, no meu modo de ver, eu acho que o Café Rio de Janeiro foi muito mais requintado, seguramente, antes de eu chegar a ele, né? Mas ainda assim, eu ainda peguei esse requinte, ainda sabia que era um lugar privilegiado, era um tipo de lugar em que você não entrava esmulambado, não. Você, para entrar ali, tem que estar bem vestido, né? Era um local que você não seria bem recebido, né, se você entrasse de qualquer jeito. Esse não era o local do Café Rio de Janeiro, né? Saudade do Café Rio de Janeiro, do Clube X e do prazer das morenas. Vou cantando minhas mágoas, minhas penas, os meus ais. Vou indo, vivo metade no passado, caminho, mas vão comigo lado a lado. Os versos sentimentais, as ilusões, as fantasias dos antigos carnavais. Sei que a história é cruel, pois não põe no papel emoções que não voltam mais. Mas ainda vivo a lembrança, ainda sou a criança dos antigos carnavais. Mas que saudade, saudade do Café Rio